Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de outubro, estamos trabalhando o livro Segue-me, parceria de Chico e Emmanuel. E na noite de hoje nós teremos a nossa querida Cibele falando sobre o capítulo Resistência Espiritual. Temos certeza que Cibele nos trará grandes reflexões a respeito das mensagens de Emmanuel, mas antes, como sempre, vamos fazer a nossa vibração pelo nosso planeta Terra. Então, fechemos os nossos olhos, inspiremos profundamente o ar, retenhamos mentalizando bênçãos de paz e luz e expiremos também paz e luz. Acalmemos os nossos corações e que eles possam, nesse exato momento, possam ser preenchidos pela luz divina do amor que tudo é capaz de curar, luz rosa intensa. E essa luz que brota dos nossos corações nos envolve a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, parentes, companheiros de trabalho, vizinhos, todos os que nos cercam. Mas essa luz rosa também vai se expandindo, e conseguimos mentalizar o nosso planeta Terra, o nosso planeta azul completamente envolvido nessa luz cor-de-rosa. Imagine várias pessoas mentalizando cor rosa sobre o nosso planeta. Rosa, o amor incondicional, a compaixão, a misericórdia, o amor que é capaz de eliminar uma multidão de pecados. Então vamos projetar a luz rosa sobre o nosso planeta. Uma energia de pura harmonia, de paz, de compreensão, de tolerância. Não às guerras, não às violências, não às barbaridades que têm acontecido no mundo. Meu Deus, que o manto de Nossa Senhora se faça também presente por toda a humanidade sofredora e todos aqueles que estão em posição de comando possam receber essa luz rosa em seus corações e serem envolvidos no manto de Nossa Senhora e do Mestre Jesus, para que possamos ter perspectivas de dias melhores, sem guerras, sem violências, mais paz, mais compreensão, mais fraternidade entre as nações, muita luz, luz intensa envolve o nosso planeta, luz intensa envolve os governantes das grandes nações, que eles aprendam a semear o amor, a paz, a harmonia, dizendo não às guerras e a todas as violências. Que assim seja. Deus seja conosco. O Mestre Jesus nos abençoe e ampare. E nossa Mãe Maria Santíssima nos acalme e nos envolva com seu manto sagrado. Que assim seja. Muita paz. Bele, a palavra é sua. Olá, muito boa noite, caros amigos, irmãos e irmãs que estão participando na noite de hoje do nosso encontro virtual, não é? Que nós estejamos envolvidos em energias de muita luz, de muita paz, que o Mestre Jesus esteja conosco, nos envolvendo, não só a nós, nossas famílias, mas também os nossos amigos, companheiros da espiritualidade, que também estão aqui nesse momento e participando, trabalhando principalmente, para que os trabalhos sejam, realizados em energia de muita paz e de muita luz. Então, que todos nós sejamos envolvidos, abençoados na noite de hoje, para mais um encontro virtual de aprendizado, onde fazemos,
as nossas reflexões através da mensagem escolhida, né? Então, só gratidão, agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos estudando, tentando melhorar, evoluir dentro das nossas condições, que ainda sabemos que ainda são muito, né, precárias nesse processo evolutivo do espírito imortal. Mas estamos caminhando, isso é que é o importante, né? Então, feito isso, que as nossas mentes possam estar receptivas para as mensagens, né? As reflexões que a mensagem vai nos trazer. Então, que Deus esteja conosco. E na noite de hoje, meus amigos, foi escolhido um tema do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, né, ditado pelo seu mentor Emmanuel. E desse livro foi selecionado para a gente conversar hoje um pouquinho o capítulo que fala de resistência espiritual. Então, assim, esse termo, quando eu li o título, eu disse, bom, realmente é muito pertinente esse tema, porque nos dias atuais, né, nesses momentos difíceis, dias difíceis que vivemos, a civilização humana vive momentos bem complicados, bem difíceis, precisamos ter o quê? Resistência. Né? Precisamos ser resistentes, mas não é só a resistência física, principalmente a resistência espiritual, que fica alicerçada na resistência moral, né? Então, o espírito, ele se apoia, né, nos nossos princípios de ética, de moral. Então, Emmanuel quis nos trazer essa reflexão sobre essa questão da resistência, né? Que precisamos ter a resistência espiritual. E nós precisamos entender, né, o que vem a ser essa resistência. Porque sabemos que a humanidade, ela, né, muitas vezes vive os conflitos psicológicos, emocionais da atualidade, são conflitos que já acontecem há séculos atrás, né? E que só muda a roupagem. Muitas vezes esses conflitos, o ser humano, né, o homem, ele demora muito de crescer, de evoluir, de subir um degrauzinho na escala evolutiva, espiritual, moral, né? Então, assim, muitas vezes a gente lê um livro que é datado de 100, 150 anos atrás, e quando você lê, é bem atual aquela reflexão, né? Então, nos leva a entender isso, que o ser humano, ele muda só a roupa, né? Porque o mundo precisa evoluir. Hoje nós vivemos um mundo tecnológico, né? Muita tecnologia, equipamentos e tecnologias em várias áreas também, né? Tecnologia nas roupas, né? Nos tecidos, na alimentação. Então, tudo tem que evoluir, porque é lei. Evoluir, a gente não pode ficar parado no tempo, tem que evoluir. Mas o que a gente vê é que muitas vezes a evolução material acontece e a evolução moral fica lá atrás, né? E aí leva o ser humano a ter aqueles velhos conflitos, né? E se não se esforçar, não sai do lugar, né? Então, a reflexão que Emmanuel nos traz hoje, ele né, faz a gente, a primeira reflexão é essa, né, que muitas vezes a gente está, o espírito, né, que é imortal e
e já passou por muitas e muitas reencarnações, muitas vidas passadas, ele hoje, às vezes, vivencia conflitos, consequências de conflitos lá de trás, né, do passado. E a doutrina espírita, ela tem esse poder, ela tem o poder de abrir esse olhar, não é? Que muitas vezes, em vidas passadas, não tínhamos essa oportunidade, e hoje nós temos, né, a doutrina abençoada, a doutrina espírita. Por quê? Porque ela nos mostra o passado, o presente e o futuro, né? Que está tudo muito interligado, porque o nosso futuro depende das nossas escolhas de hoje, né? E hoje, muitas vezes, sofremos as consequências de escolhas lá do passado. Então, o nosso olhar se amplia para a vida como um todo, para a evolução espiritual, né? E isso é maravilhoso, porque nós temos uma nitidez de fazer as melhores escolhas a partir do momento que a gente já tem esse entendimento que a doutrina nos dá, né? Então vamos ver assim o que Emmanuel tem aqui para nos falar, né, do texto, onde ele começa falando simbolicamente, fazendo uma comparação com dois trabalhadores da Seara do Cristo, que foram Paulo e Silas, que sofreram muito, foram muito perseguidos, né? Como muitos que ficaram com essa missão, os missionários de divulgar o Evangelho, né? Foram perseguidos, presos, foram torturados. E aqui Emmanuel nos fala que Silas e Paulo, quando eles estavam num desses momentos de sofrimento, eles estavam presos, e aí eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a orar, cantando hinos a Deus, e nesse momento, muitos presos, encarcerados que estavam ali, sem a menor noção de fé, e muitos sem esperança, muitos deles sem a menor esperança, começaram a ouvir os hinos de louvor a Deus, as orações cantadas, e eles começaram a cantar também, né? E então essa reflexão é de um profundo simbolismo, né? Por quê? Emmanuel nos diz que aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão, enquanto numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança. Então, assim, nas trevas da prisão. E hoje, nós vivemos simbolicamente, né, falando, momentos de trevas também. O planeta Terra está muito envolto em energias densas, carregadas, energias pesadas, trevosas, não é? E sabemos que existe muita bondade. Existe muita luz, sim, bondade, sim. Porém, o planeta Terra, ele ainda predomina o mal. Isso, né, nós já vimos no Evangelho, inclusive, né, nas obras de Kardec, onde há a classificação dos mundos. E o planeta Terra é classificado como um planeta de provas e expiações. O que caracteriza um planeta assim? Ele tem a predominância do mal. Então, para que ele passe para uma categoria melhor, mais evoluída, então tem que haver a predominância do bem. Mas não é o nosso caso, né? Então, fazendo esse simbolismo, nós vivemos momentos de treva, né? As trevas da prisão, mas não a prisão física. Muitas vezes a prisão emocional, psicológica. Principalmente no pós-pandemia, nós observamos como houve uma baixa energética, né, do planeta. Muitas pessoas adoecendo, cometendo o ato infeliz de retirar a própria vida,
tristezas profundas, depressões, né? E isso tudo abre a sintonia para os processos obsessivos, né? Então, nós sabemos que o mal, como predomina ainda no planeta, ele aproveita dessa situação para agir, né? E influenciar as pessoas. Então, nós, de certa forma, estamos vivendo momentos, né? Como diz aqui, de trevas, né? De trevas. E aí, Emmanuel nos fala que o mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Sim, parece sim. E é uma realidade, não é? Então, nós vivemos situações de amargas, angustiosas, muitos conflitos, muitas guerras, muita pobreza, muita fome. Então, essa busca desenfreada pelo ter, pelas coisas materiais, que não é isso que complementa, né, que nos dá a paz, não dá a paz ao espírito, não é o material, né, é o espiritual. E parece que as pessoas estão andando em sentido contrário a isso, né, caminhando para um materialismo que só leva ao vazio. Então aí, onde ele diz, né, que o mundo atual é isso. Conhecimentos generosos permanecem eclipsados, ou seja, cobertos. Então ele diz aqui que noções de justiça, de direito, programas de paz, né, tudo isso é relegado ao esquecimento. Então, assim, nós estamos vivendo momentos bem complicados, a tecnologia contribuiu muito, né? Porque sabemos que é uma ferramenta fantástica quando bem utilizada. Mas muitas vezes o homem, como está pendendo mais para o negativo, para o ruim, vai utilizar para o mal, né? Então hoje a internet está aí abrindo portas, conectando o mundo inteiro, né? E muitas vezes fazendo as conexões, né, de baixas vibrações. E isso contribui para a queda energética do planeta. E muitas vezes se torna uma ferramenta de quando a pessoa não tem essa vigilância ou não tem o entendimento, é uma presa fácil, né? É uma presa fácil. Crianças, adolescentes e até adultos também, né? Ficam viciados nisso, de coisas negativas que a internet proporciona. Então, ele diz aqui exatamente isso, que por conta disso, esses espíritos de baixa luz, de baixa vibração, eles se comportam como se fossem animais selvagens que atacam, né? Ele diz assim, que é como se fossem animais furiosos que aproveitam a treva para se evadirem na alma humana. Se evadirem, não, se aproveitar da alma humana. E é o que a gente observa, né? Muita gente com processo obsessivo, casas espíritas que têm atendimento espiritual, lotadas, pessoas com depressão, independente de idade, né? De idade, de sexo, de condição social. Estamos todos no mesmo barco, todos. Então, por conta disso, né, dessas trevas espirituais, emocionais que vivemos, né, nos dias atuais. Então, através de caminhos desolados ao longo dos campos, né, que as bombas devastaram, dentro de sombras sombrias, então existe muita dor e ranger de dentes, né? Mães que choram, velhos abandonados, crianças perdidas. Então, assim, são muitos os problemas vivenciados pelo ser humano hoje, né? E aí, Emmanuel nos fala, né, que muitos envolveram-se nas nuvens pesadas
e alguns, né, isso com relação aos aprendizes do Evangelho, porque muitas pessoas têm um contato com a religião, com o cristianismo, mas não querem fazer a parte, né, a sua parte, porque quando cada um de nós faz a nossa parte, por exemplo, se eu quero me melhorar, eu tenho que acender a minha luz interna, a minha luz interior. Eu não tenho que colocar minha luz para brilhar por conta do outro. A minha luz tem que brilhar por conta da minha paz. Mas se eu fizer isso, você fizer, o outro fizer, cada um acender a sua luz interior, vamos formar uma corrente de luz, né? Eu vi certa vez uma frase que assim, eu fiquei, nunca mais esqueci, fiquei muito impactada com ela, que dizia assim, no meio do vendaval, da tempestade, seja, seja a calma, né? Seja a calmaria. Eu até anotei aqui, onde tiver a tempestade, seja a calmaria. Então, muitas vezes a gente está no meio do vendaval, da tempestade, do outro, mas a gente precisa ser a calmaria. Já tem confusão demais lá fora, né, minha gente? Já tem confusão demais lá fora. Então, no momento da turbulência, seja a calmaria, porque a paz do mundo começa em cada um de nós, como já diz a música, né? Que é essa letra belíssima, que é cantada no movimento Você e a Paz, de Divaldo Franco, que a paz do mundo começa em mim, e é verdade. E a luz e a calma começa em mim. Então, no meio da turbulência, no meio da tempestade, onde tiver tempestade, seja calmaria. Né? Isso é muito importante mesmo. Então, assim, e graças a Deus temos a doutrina, né? Que nos dá esse embasamento. E aqui Emmanuel, ele falando, né, sobre os aprendizes do Evangelho, que muitos às vezes não querem se desgastar, se esforçar, digamos assim, para fazer a sua parte. Preferem o quê? Se fingir que nada está vendo, né? E aí, muitas vezes, fica muito mais difícil a caminhada quando a pessoa faz de conta que não está vendo, não é comigo, né? Então, segue seu caminho, cada um que siga o seu, e aí a coisa fica muito mais complicada. Então, ele diz aqui, né, que não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, né, oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Isso os discípulos fiéis, que suportam, como foi o Paulo, né, e Saulo no início, que eles deram um exemplo. Que mesmo quando a dor está muito grande, o fardo está pesado, que o discípulo fiel ao Evangelho do Mestre Jesus, ele se comporta assim. Eles oram nos santuários do Espírito e cantam os cânticos de esperança, alentando os companheiros que estão em volta. Isso simbolicamente quer dizer o quê? Se a gente mostrar com o nosso exemplo, na hora da dor, na hora daquela situação bem difícil, que a gente ore, que a gente eleve os pensamentos a Deus, né? E as nossas atitudes vão reverberar nas outras pessoas. Né? Então, não basta só ficar de discurso, as atitudes é que falam, né? É que mostram, é que dão o exemplo. E aqui, para encerrar, ele diz que enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra, né, extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos o quê? Aí ele dá aqui uma dica importante, né?
busquemos a prece ativa, né, no refúgio consolador. A oração e o trabalho, então a prece, né, ativa, né, a oração, o trabalho, a fé e o otimismo. Então são alguns elementos que Emmanuel nos dá como uma dica, né? Siga esse caminho aqui, porque é por aqui, é por aí que dá certo. Então, oração, trabalho na seara do Mestre, a fé, o otimismo, porque outro dia glorioso estará a nascer, e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual. É muito bonito esse final, eu achei lindo, por isso que eu quis ler para vocês, porque a gente precisa ter a resistência espiritual através da fé, da oração, do otimismo, sempre embasado no exemplo do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, que Jesus esteja conosco, que continue nos acompanhando durante toda a semana e espero que as reflexões de hoje possam ter tocado no coração de vocês, assim como tocou no meu. Muita paz. Bem, obrigada, Belle, pelas belas reflexões. Como sempre digo, vamos ver o que nos cabe e vamos providenciar a nossa melhoria, nem que seja um pouquinho a cada escutatória que a gente tem, né? Sempre temos alguma coisa a aprender, todos nós. Mas agora vamos ao nosso cantinho da conexão, que ainda não lá está, levando um copo ou uma garrafinha de água para fluidificar. Vamos nos acomodar de modo confortável, deitado em cama, principalmente se estiver em tratamento espiritual, sentado comodamente, de modo que nada possa impedir a nossa conexão com a espiritualidade superior. Os 3 atendentes fraternos já estão conosco, ao nosso redor, nos envolvendo em paz, em luz, harmonia. Já limparam os nossos campos, os nossos corpos físico, mental, espiritual, emocional. Limparam a psicosfera do nosso ambiente e estão prontos para derramar sobre nós todas as bênçãos que necessitamos e que podemos receber de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Vamos conversar com esses nossos amigos, vamos contar para eles como estamos passando, o que estamos sentindo, o que achamos que precisamos, para que esses nossos irmãos queridos levem até Deus os nossos pedidos humildemente e recebam do nosso Pai a ordem para nos dar exatamente o que precisamos receber, nem mais nem menos do que o que precisamos. E é nessa certeza que vamos deixar os nossos irmãos queridos trabalharem no nosso campo exatamente aquilo que necessitamos. E enquanto eles fazem o seu trabalho, derramam sobre nós as bênçãos, nós, conectados com eles e conectados diretamente também com o nosso Pai Maior, com o nosso Mestre Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima, vamos fazer uma mentalização de luz intensa, dourada. Vamos deixar que essa luz nos envolva por completo. Essa luz, ela desce diretamente da fonte da criação divina, penetra o nosso chakra coronário, chakra distribuidor que é. Deixa que essa luz vá seguindo o seu caminho pelos nossos chakras principais, passando pelo frontal, limpando a nossa mente, nos trazendo iluminação e sabedoria, inspirações, intuições, que tenhamos olhos de ver. E essa luz continua seguindo até o nosso chakra laríngeo, nosso chakra da expressão, da comunicação. Que a nossa palavra seja sempre bendita, iluminação e sabedoria no nosso falar. Essa luz continua seguindo até o nosso chakra cardíaco, sede dos nossos sentimentos,
iluminação e sabedoria no nosso sentir, harmonizando todos os nossos sentimentos, nos trazendo paz e harmonia, bem-estar para nós e para todos ao nosso redor. Essa luz continua seguindo até o nosso plexo solar, onde brilha intensamente nosso centro energético, que possamos ter sabedoria e iluminação no agir, no realizar, que são os verbos de ação desse nosso chakra plexo solar, envolvendo todos os plexos secundários também que temos nessa região do abdômen, os plexos importantes, como o esplênico, fonte de energia, de imunidade, de segurança energética. E essa luz segue em frente, passando pelo nosso chakra sacral. Vamos sentir paz, amor, harmonia, luz intensa, envolve o nosso chakra sacral, envolvendo órgãos e glândulas, nos trazendo criatividade para o bem, iluminação e sabedoria sempre nas nossas relações interpessoais. E segue adiante ao nosso chakra raiz, o chakra de conexão com a Mãe Gaia, a Mãe Terra, que nos sustenta, nos alimenta, nos trazendo segurança, propósito claro, iluminação e sabedoria para reconhecer o nosso propósito, ir atrás dele, para que possamos concluir a contento as nossas missões reencarnatórias. E essa luz continua a nos envolver abundantemente, tomando conta de todos os nossos corpos, físico, mental, espiritual e emocional. Luz brilhante e potente, luz crística, divina, nos envolve, nos tranquiliza, nos harmoniza e nos traz amor, compreensão, tolerância e perdão. Que a paz de Deus se faça sobre nós, agora e sempre. Gratidão aos nossos atendentes fraternos. Gratidão a todos os espíritos do bem das casas irmãs. Que assim seja. Muita paz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos acalme e nos ampare. E que possamos ter um resto de semana de muita paz e luz para todos nós. Que assim seja, que assim seja, que assim seja.